Um cometa visto a olho nu em março de 2013, apresentado por ciência na NASA. Muito além das órbitas de Netuno e Plutão, onde o Sol é um pontinho de luz não muito mais brilhante que outras estrelas, um vasto enxame de corpos gelados circula o sistema solar. Os astrônomos chamam isso de nuvem de Oort, e é a fonte de alguns dos melhores cometas da história. Um deles está vindo em nossa direção agora. O cometa Pan-STARRS foi descoberto pelo Telescópio Panorâmico de Pesquisa e Sistema de Resposta Rápida no topo do vulcão Haleakala, no Havaí. Os astrônomos usaram um enorme telescópio de 1,8 metro para escanear os céus para objetos que se aproximam da Terra, tanto asteroides quanto de cometas, que podem representar um perigo para o nosso planeta. Em junho de 2011, um cometa apareceu e foi nomeado Pan-STARRS, após o acrônimo do telescópio. No início de março, o cometa passará a cerca de 160 milhões de quilômetros da Terra, pois mergulhará brevemente dentro da órbita de Mercúrio. A maioria dos especialistas espera que ele se torne um objeto visto a olho nu, tão brilhante quanto as estrelas comuns. Mas, diz Carl Battens, do Laboratório de Pesquisa Naval, prepare-se para se surpreender. Um novo cometa da nuvem de Oort é sempre uma quantidade desconhecida, igualmente capaz de vistas espetaculares ou falhas sombrias. A Oort Cloud recebeu o nome do astrônomo holandês do século XX, Jan Oort, que argumentou que essa nuvem deve existir para explicar todos os novos cometas que caem no sistema solar interno. Inalterados com o calor e a luz do Sol, os cometas distantes da nuvem de Oort são como cápsulas do tempo que abrigam gases congelados, em material primitivo e empoeirado extraído da nebulosa solar original de 4,5 bilhões de anos atrás. Os distúrbios gravitacionais ocasionalmente expulsam os cometas da nuvem de Oort, que caem em direção ao Sol, trazendo seus gelados virgens com eles. Como esta é a primeira visita do cometa Pan-STARRS, ele nunca foi testado pelo calor feroz e pela atração gravitacional do Sol. Quase tudo pode acontecer, diz Battens. Por um lado, o cometa poderia desmontar, uma decepção fracassada. Por outro lado, as veias frescas de material congelado podem se abrir para expelir jatos extravagantes de gás e pó no céu noturno. Devido à sua pequena distância do Sol, a Pan-STARRS deve ser muito ativa, produzindo muita poeira e, portanto, uma boa cauda de poeira prevê Matthew Knight, do Observatório Lowell. No entanto, ele adverte, ainda poderia ser difícil de ver. Do nosso ponto de vista na Terra, o cometa estará muito próximo do Sol. Isso significa que só é observável no crepúsculo quando o céu não está totalmente escuro. As melhores datas a serem observadas podem ser 12 e 13 de março, quando Pan-STARRS emerge no céu do pôr do Sol ocidental, não muito longe da Lua crescente. Um cometa e a Lua, juntos emoldurados em um azul vibrante, são uma visão rara. Meu palpite é que o principal recurso visível a olho nu será a auréola gasosa ao redor da cabeça do cometa, diz Knight. A cauda do cometa pode exigir binóculos ou um pequeno telescópio. Duas outras datas-chave são 5 de março, quando o cometa se aproxima mais a cerca de 160 milhões de quilômetros de distância, e 10 de março, quando o cometa se aproxima mais do Sol. A dose de aquecimento solar que recebe logo dentro da órbita de Mercúrio pode ser exatamente o que o cometa precisa para empurrá-lo para o reino da visibilidade dos nossos olhos. O cometa Pan-STARRS não deve ser confundido com outro cometa, ainda melhor no final deste ano. Em novembro de 2013, o cometa Eisen poderia brilhar tão bem quanto uma lua cheia, em plena luz do dia quando passa pela atmosfera do Sol. 2 cometas brilhantes em um ano são algo raro, diz Battens. E isso pode ser bom. Para atualizações sobre cometas e outros objetos visíveis no céu noturno, fique atento a science.nasa.gov.